Graça e paz, igreja do avivamento. Glória a Jesus. Deus é fiel, Deus é bom. Eu creio que Deus tem grandes coisas para nós nesses dias. Eu sempre considero a passagem de ano um momento profético da igreja. Eu tenho percebido ao longo dos anos que nós precisamos tomar posse de certas coisas, precisamos nos antecipar ao agir do inimigo. E eu acredito que a igreja ela precisa ter essa consciência de que cada ano é uma regência profética. Você vê que até o reino das trevas reconhecem isso. Na virada do ano, os espíritas, os candomblecistas, eles vão para as praias, eles vão para os lagos, eles vão para as cachoeiras, para oferecer sacrifícios ali às suas entidades, aos seus deuses. E assim eles entregam o próximo ano às suas entidades, eles consagram o próximo ano às suas entidades. Nós sabemos que a cada ano é renovado essa regência profética sobre as nossas vidas, e nós acreditamos que cada ano é marcado pela presença de Deus, pelo agir de Deus em nossas vidas. Nós acreditamos em entregar o nosso ano ao Senhor antes mesmo de pisar nele, porque queremos a bênção de Deus sobre o novo ano. Queremos que o novo ano seja marcado por um agir sobrenatural, poderoso de Deus em nossas vidas. Por isso que estaremos aqui dia 31 para entrarmos o novo ano na presença de Deus, glorificando a Deus, entregando a Ele os primeiros minutos, para que Ele seja glorificado em todas as horas, todos os dias e todos os meses do ano. E eu acredito que Deus tem algo muito especial para a igreja. Eu estava orando durante essa semana na campanha Conquistando 2025, e no primeiro dia da semana eu estava de joelhos orando e pedindo a Deus uma palavra profética, uma palavra para a igreja, uma palavra rema, diretiva. E orando ali, Deus me deu, e eu quero falar sobre isso no culto da virada. Eu quero falar sobre isso, sobre o tema para o ano de 2025, que o Senhor me entregou, algo tremendo, poderoso, sobrenatural e confirmado de outras maneiras. E vai ser tremendo, vai ser poderoso. Mas antes de começar a pregar, eu quero ressaltar aqui a presença da Kátia, né, Kátia? Kátia é lá do Rio de Janeiro, de Piabetá, e é membro da igreja de um grande amigo, pastor Luiz Vieira, queridão. Fica de pé aí, Kátia, para as pessoas te conhecer. Cadê a Ingrid e a Yasmin? Foi no banheiro? Na sala? Foram para a sala, tá certo. Mas seja bem-vinda, Kátia, em nome de Jesus. Kátia está mudando para Brasília, está vindo lá de Piabetá, está há poucos dias aqui em Brasília, e seguindo a recomendação do seu pastor, ela veio nos visitar. Que Deus abençoe, Kátia, e que o Senhor te guie, né? Se for aqui, ficar conosco vai ser uma bênção muito grande. Amém? Em nome de Jesus. Pode se sentar. Hoje também de manhã nós oramos pelos irmãos que estavam aí prontos para fazer a prova dos Correios, do concurso do Correios. Foi uma manhã maravilhosa. Hoje pela manhã foi muito abençoado, e eu tenho certeza que Deus vai agir, trazendo bênção, prosperidade sobre cada irmão aqui, em nome de Jesus. Muitos irmãos estão, o João estava também aqui, né, João? E aí a prova arrebentou, né? Amém, vai ser um dos primeiros colocados, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Muitos irmãos viajando, muitos irmãos que fizeram prova hoje, muitas pessoas não puderam chegar até aqui hoje, mas nós estamos aqui para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos bastante
conscientes de que precisamos preparar a igreja do Senhor, porque a vinda do Senhor está muito próxima. Quando eu vejo as notícias, quando eu vejo o que está acontecendo no mundo, no Brasil, isso me faz crer muito fortemente de que algo grande está para acontecer, de que algo grande se aproxima, e a igreja precisa estar preparada. Cada um de nós precisamos estar prontos. Talvez, tem um pastor conhecido nosso que, depois de fazer muitos estudos, muitas pesquisas, ele se tornou até um especialista nessa área dos finais dos tempos. Ele chegou à conclusão, ao cálculo de que a volta de Jesus deverá acontecer no ano de 2026. Jesus é bem claro que o dia e a hora ninguém sabe, nem o filho, só o pai. Esse negócio de ficar adivinhando data ou tentando acertar a data é muito perigoso, beira a heresia. Ninguém sabe, só Jesus sabe, só Deus sabe. No entanto, a Bíblia também nos diz que a gente precisa ver os sinais dos tempos. A gente precisa estar atento para ver o que está acontecendo. E talvez, eu digo talvez, esta seja a geração do arrebatamento. Jesus vai vir para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que uma coisa iria acontecer antes disso, que o evangelho seria pregado a todas as nações e que então viria o fim. Hoje, com o advento da internet, da inteligência artificial, nós sabemos que o evangelho está chegando a lugares inimagináveis antes. O evangelho está se expandindo. Há milhares de páginas da internet que são alcançadas. Eu conheço gente que mora no Oriente Médio que acompanha cultos, acompanha tudo. Eu estava vendo uma igreja na Arábia imensa, e as pessoas cultuando. Existem igrejas estabelecidas, igrejas fortes estabelecidas, até no Irã, onde há um domínio forte dos iatolás. A igreja do Senhor Jesus está crescendo, se expandindo por toda parte. Ninguém consegue parar a igreja do Senhor Jesus. Ninguém consegue deter a igreja. E depois de tanta perseguição, de tanta oposição contra a igreja do Senhor, ela continua viva, continua crescendo. Todas as semanas as igrejas estão se reunindo em várias partes do mundo para proclamar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é uma realidade. A igreja está viva, a igreja está crescendo, mas nós precisamos estar preparados. Porque infelizmente, irmãos, apesar do tamanho que a igreja alcançou nos últimos tempos, nós sabemos que além da separação entre igreja e mundo, também existe dentro da igreja uma separação entre ovelhas e bodes, entre trigo e joio. E essa que é a mais perigosa, porque muitas pessoas sinceramente podem estar enganadas, e essas pessoas podem estar caminhando não para a presença de Deus, não para a salvação, mas para a morte eterna, porque não discerniram o que significa o evangelho. Elas fazem parte da igreja, mas não fazem parte do reino de Deus. É diferente. Uma coisa é fazer parte da igreja, outra coisa é fazer parte do reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que perseveram na fé, aqueles que andam na presença do Senhor, aqueles que amam a vinda de Jesus, aqueles que estão integrados
ao projeto, ao plano de Deus para a humanidade. No livro de Mateus, capítulo 24, eu quero ler com vocês a partir do versículo 36. Quem não tiver sua Bíblia aí, senta perto de um crente. Estou brincando, você pode estar com o celular aí, ou você também pode ver no telão. A partir do versículo 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Palavra forte. Jesus, ele está com seus discípulos, e ao entrarem em Jerusalém, uma coisa chamou muita atenção daqueles moradores da região da Galileia. Eram pescadores, eram homens simples, e quando eles entram em Jerusalém, eles ficam admirados com aquela maravilha que era o templo de Jerusalém. Um templo suntuoso. Esse templo havia sido construído por Herodes o Grande, cerca de 20 anos antes de Cristo, e era a joia da terra, uma das maravilhas da terra, o templo de Jerusalém. E os discípulos ficaram maravilhados quando saíram do templo, viram toda aquela estrutura, toda aquela beleza daquele templo. O templo tinha partes de rochas, blocos de rochas iguais, talhados de uma forma incrível. Como é que eles conseguiram pedras de tantas toneladas, colocarem todas elas em ordem? E o muro externo do templo era coberto com algumas camadas de ouro, de tal forma que pessoas de longe, distante, viam o reflexo do templo. Era uma maravilha. Os discípulos ficaram muito maravilhados e disseram: Senhor, como que maravilhas essa construção, que coisa linda essa construção. Eles ficaram maravilhados com a construção do templo. E a Bíblia diz que Jesus se volta para ele e diz: em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Isso aconteceu, de fato. O templo foi destruído por Tito no ano 70 depois de Cristo. Essa profecia se cumpriu, porque era o orgulho dos judeus aquele templo. Os judeus tinham um apego extremo a Moisés, à lei e ao templo. E por causa disso, qualquer pessoa que se referisse mal ao templo ou se referisse mal à lei era considerado um blasfemo. Estava blasfemando e era digno de ser morto, apedrejado. Essa foi uma das acusações que fizeram contra Jesus. Disseram que ele era blasfemador, porque ele estava dizendo que iria destruir, que aquele templo seria destruído.
em 3 dias, também com referência à sua ressurreição ao terceiro dia, que um novo templo estaria sendo construído, e esse templo é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo do Espírito Santo. E eles estavam maravilhados, e eles perguntaram, e quando Jesus disse isso, eles disseram: Senhor, mas quando que isso vai acontecer? Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E a partir desta pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, ele começa a discorrer sobre o fim dos tempos. Mateus 24, Mateus 25, fala sobre o final dos tempos. Veja que Jesus está se despedindo dos discípulos e falando que ele voltaria, e falando que um dia tudo isso seria restaurado por Deus, haveria novo céu, nova terra, que esse mundo da forma que conhecemos seria aniquilado, destruído, e que o Senhor viria de novo, morreria na cruz. Era necessário que ele morresse na cruz, era necessário que ele fosse sacrificado. Vocês lembram que Pedro contestou isso, dizendo: Senhor, ainda que todos te abandonassem, eu jamais te abandonaria. Ainda que todos te deixassem, Senhor, eu permaneceria contigo. E Jesus olhou para Pedro e disse: antes que o galo cante, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E foi assim que aconteceu. Pedro, lá capítulo 27 de Mateus, nós vamos Pedro negando Jesus. Mas o que ocorre é que Jesus começa a falar sobre algo muito importante para nós, para a igreja do Senhor. Ele voltará para buscar o seu povo, é a sua igreja, e nós, os crentes, os cristãos, precisamos estar prontos, preparados nessa espera da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos a hora. Jesus vai falar mais um pouquinho à frente, no capítulo 25, na parábola das 10 virgens, das madrinhas que estavam ali com as suas lamparinas, e Jesus vai falar que 10 delas estavam esperando o noivo, porém 5 eram imprudentes, eram tolas, nécias, e 5 delas eram prudentes, eram sábias. E repentinamente, à meia-noite, quando elas estão adormecidas, cansadas de tanto esperar pelo noivo, e meia-noite na Bíblia significa a hora crucial, a hora final, e quando elas estavam já cansadas de esperar pelo noivo, repentinamente ele chega, e as que estavam preparadas com as suas lamparinas cheias de óleos, puderam entrar para as bodas, mas aquelas que não estavam, ficaram de fora das bodas. Então, esse preparo da igreja precisa ser real na nossa vida. Lembra que nós corremos um risco muito, muito sério de adormecer na fé, de ignorar os sinais, de deixar de lado aquilo que é óbvio, aquilo que é evidente, a volta de Cristo, e nos ocuparmos com muitas vezes questões eclesiásticas, questões de atividades, e esquecemos que nós precisamos estar de fato apegados com Cristo, unidos a Cristo. Jesus dá um exemplo, o tempo do Noé. Noé estava lá construindo a arca, todo mundo viu ele construindo a arca, mas as pessoas estavam ali alienadas, continuavam nos seus pecados, continuavam vivendo a sua vida, ignorando que o fim estava próximo. Eles estavam descuidados. Quando Noé construía a arca, o povo estava totalmente alienado sobre o que estava acontecendo, até que repentinamente veio o dilúvio, e aqueles que não estavam preparados, aqueles que estavam alheios, foram consumidos. Jesus dá isso como exemplo. Lembrem do tempo de Noé. Eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles não perceberam nada, até que o dilúvio os levou a todos.
E Jesus falou: assim será a vinda do Filho do Homem, quando ninguém está esperando, está todo mundo alienado, está todo mundo pensando na morte da bezerra, ninguém está cuidando das coisas de Deus, estão vivendo um evangelho de qualquer maneira, fraco, sem consequência, vivendo na carne, vivendo no pecado, fingindo que são crentes, fingindo que são de Deus, fingindo que tem compromisso com Deus, mas não querem saber das coisas de Deus, alienados das coisas de Deus, vivendo voluntariamente, decididamente em pecado, afrontando a glória de Deus, afrontando a santidade de Deus, vivendo como se não tivesse amanhã, como se nada fosse acontecer. De repente veio o dilúvio, de repente o noivo chegou, e por não estar preparados, não entraram no gozo do Senhor. Isso é tão sério, porque Jesus alerta muitas vezes, desde lá no livro no capítulo 7, versículo 21, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então esse é um chamado para você se santificar, para você largar o pecado, para você levar a sério, para você viver uma vida séria com Deus, para você buscar o Senhor de todo o teu coração e se preparar, porque Ele está voltando. Jesus está voltando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Amém, queridos? E a Bíblia é bem séria, nós precisamos ensinar sobre isso, nós precisamos dizer para você, alertar a igreja, te aviva, meu irmão, inflama teu coração com a presença de Deus, busca Ele de todo o teu coração, porque Ele tem bênção e vitória para você. A maioria das pessoas, eles estão alienados. A Bíblia diz que a porta que leva à salvação é estreita e poucos a encontram, mas a que leva à perdição é larga e muitos entram por ela. Por isso que nós precisamos estar prontos, preparados, com o nosso coração firme no Senhor, não vivendo uma religiosidade, mas vivendo uma fé verdadeira em Cristo. E Jesus dá a entender para nós de que dentro da sua casa, dentro da igreja, há uma divisão percentual, 50%. Ele fala aqui no versículo, nesse mesmo capítulo, no versículo 40, que 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. E ele diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Vigiem, fique esperto, não leve as coisas de Deus na brincadeira, leve a sério, se comprometa com o Senhor, não viva como um religioso, viva como um apaixonado por Cristo, ame as coisas de Deus, ame as coisas de Deus, peça a Deus que converta o seu coração, comece a praticar a sua fé diariamente. Eu quero dar um conselho muito forte para você, igreja amada, igreja querida, comece a praticar uma disciplina de fé que vai enriquecer a tua vida. Tire um tempo de oração diário, tire um tempo de leitura da palavra diário, comece pouquinho, ora 2 minutos, 5 minutos, todos os dias. Leia a palavra de Deus um capítulo, um pouquinho, mas vai criando o hábito, todo dia, vai criando o hábito, até que isso se torne algo natural em você. E você vai começar a sentir que a tua vida está ganhando em qualidade de fé, que você está mais preparado, que você vai estar mais conectado ao trono de Deus. Faça isso, crie uma prática de devocional, em nome de Jesus, irmão. Sai um pouquinho, para de ficar rolando lá o Instagram o tempo todo e tira um tempo para Deus. Isso vai fazer com que você cresça espiritualmente, para que você suba a níveis maiores com Deus e esteja preparado para a sua vinda. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Você pode dizer amém, Jesus?
Antigamente a gente via mais o povo dizer amém, glória a Deus. Hoje é pouco, né? Mas você pode dizer amém, não paga nada não, tá? Pode dizer glória a Deus, pode dizer aleluia, não paga não. Eu queria, sinceramente, que vocês tivessem muito amém, glória a Deus e aleluia nos lábios. Eu queria que você não ficasse me olhando com essa cara de peixe morto, de nada, enquanto eu estou pregando, mas que você estivesse vibrando também com a palavra de Deus. Amém? Pode dizer amém. Fala para o teu irmão, pode dizer amém, irmão. É preguiça? Fala a verdade, é preguiça? Você está com preguiça de dizer amém? Você está com preguiça de dizer glória a Deus? Você sabe que é um segredo nisso, de você se encher da presença de Deus quando você clama. Amém? Glória a Deus. Você se enche. Eu acho tão fácil ficar cheio da presença de Deus. Quando eu estou me sentindo meio seco, quando eu estou me sentindo meio necessitado, eu começo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Rapaz, é rápido. Eu duvido você começar a dizer glória a Deus, aleluia, e rapidamente você não sentir a presença de Deus. É um remédio tiro e queda. Não estou conseguindo sentir nada da presença de Deus. Começa a falar, glória a Deus, aleluia, aleluia, tu és santo, Senhor. Rapidamente você vai sentir a presença de Deus. Eu te garanto isso. Agora, se você ficar com a boca fechada, se você não vibrar com as coisas de Deus, você não vai sentir nada. A própria Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque ao Senhor, peça a Ele que enche o teu coração da sua presença. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai vir, mas quando Ele vier, eu estarei louvando em nome de Jesus. Eu estarei glorificando o nome do Senhor. Porque isso é uma prática. Porque isso é natural na sua vida, na minha vida. A gente vai clamar tanto, vai falar tanto glória a Deus, tanto amém, tanto aleluia, que quando Jesus vier vai pegar você naturalmente falando essas coisas. Ele diz, considerem isso, se um pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, se o ladrão ligasse para ele e dissesse, olha, 10 horas eu vou ir assaltar a tua casa, viu? Ele se prepararia, chamaria a polícia já estaria lá na frente, fecharia sua casa e se prepararia para esse momento. Jesus está dizendo que se você soubesse quando Jesus viesse, faltando 5 minutos você virava crente, começava a falar em línguas, começava Jesus vem semana que vem, olha, na quinta-feira Jesus chega 10 horas, eu vou farrear até quarta-feira, vou fazer tudo que não pode até quarta. Quando for quinta-feira, oh glória, vou para a igreja, me jogo no chão, me ajoelho, digo. Mas nós não sabemos. E eu vou dizer para você, a vinda de Jesus acontece constantemente. Uma pessoa que morre, ela já vai para a presença do Senhor. Morreu, vai para a presença do Senhor. Mas como, pastor, se Jesus ainda não voltou? Para ela é como se ela tivesse aberto os olhos já na presença do Senhor. Porque ela não vai ver passar o tempo. E a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Eles serão os primeiros a ir ao encontro de Jesus. Então quando morre já chegou o dia da vinda de Jesus. Por isso que eu digo, a vinda de Jesus acontece a todo instante. Apenas os vivos é que serão arrebatados para a presença do Senhor. Os mortos irão ser arrebatados e ressuscitarão primeiro, aqueles que morreram no Senhor, para a presença do Senhor. Por isso
precisamos estar preparados não só para a vinda de Jesus, mas para que qualquer momento, quando nós formos chamados à glória, estejamos firmes. Qualquer momento que você for chamado, você estará na presença do Senhor, glorificando o Senhor. E ele diz: um será deixado, outro será levado. Em nome de Jesus, nessa igreja, ninguém vai ficar do lado dos 50% que vai ficar. Todos aqui vão ficar do lado dos 50% que vão para a presença do Senhor. Quem aqui será dos 50% que vão ficar? Levanta a mão. Por isso que Jesus diz: vigie. É muito sutil. Eu sei que essa daí já vai para o céu. Mas veja só, preste atenção: 50%. Eu quero estar do lado dos 50% que vão com o Senhor. Amém? Quando Jesus fala assim, será levado, ele está falando assim, arrebatado, levado para a presença do Senhor. Um será levado, outro será deixado. Vai ter a turma do deixado e a turma do levado. E essa turma do deixado terá que enfrentar o anticristo, a grande tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? O pastor precisa pregar sobre isso. A igreja precisa estar atenta. E Jesus fala assim: por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá na hora que você menos espera. Quantos aqui estão trabalhando a sua vida nessa expectativa da vinda do Senhor? Quantos aqui estão se preparando para a vinda do Senhor? Amém? Você está preocupado com isso? Isso não faz parte da tua preocupação. Eu sou da turma da geração de Noé, não estou nem aí. Ele está construindo a arca, mas eu estou curtindo a vida primeiro. Pastor fica falando essas coisas aí. Pastor, prega sobre prosperidade, pastor. Prega sobre coisa boa. Prega aí que todo mundo aqui vai ser abençoado, vai ser curado, vai ser Eu prego sobre isso também, mas eu preciso alertar a igreja que todas essas coisas do mundo vão ficar e que você precisa estar pronto para a vinda de Jesus. E como é que nós devemos estar preparados para a vinda de Jesus? Jesus dá alguns sinais aqui, no final do capítulo 24 e no versículo 25. Ele diz, primeiro, espere o Senhor trabalhando para Deus, fazendo a obra do Senhor. Diga comigo, fazendo a obra do Senhor. Amém? Versículo 45 do capítulo 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, achar fazendo a obra. Será que Deus vai te achar fazendo a obra, ou vai achar você negligenciando as coisas de Deus? Será que Deus vai te achar fazendo a obra, fazendo a tarefa, ou vai te achar furando? Tinha um jovem, quando eu era novo, mais novo do que eu sou hoje, tinha um rapaz que tocava numa banda junto comigo. A gente tinha uma banda. E ele dava um problema terrível, porque ele sempre chegava atrasado, não vinha, faltava os compromissos, era um tormento ele. Bom músico, mas irresponsável até. E o apelido dele era Pafu. Pafu. E muita gente queria saber por que o apelido dele era Pafu. E a gente explicava, porque é a abreviatura de papo furado. Papo furado. Tem algum Pafu aqui?
que você não pode contar com ele, que ele tem todas as chances de furar? Ou o povo aqui é de rocha? Ou o povo aqui você pode contar que esse irmão está firme, pode contar que ele faz a obra, pode contar com ele, porque ele está disposto a fazer a vontade de Deus, pode contar que ele vem, pode contar que ele é fiel. Pergunta para o seu irmão: você é pafurmo? Papo furado? Ou você é crente de verdade? Você é um crente ou um saco de batata? É, né? Preste atenção aqui. Espere o Senhor fazendo a sua obra. Jesus diz isso aqui na parábola do servo fiel e do servo mau. E qual é a diferença? O servo mau, ele não está preocupado em fazer a obra do Senhor, ele não está preocupado em cumprir a tarefa, o ID de Jesus, ele não está preocupado em cumprir o comissionamento de Jesus, ele não está preocupado com nada disso. Ele diz que o servo mau, versículo 48, o servo mau diz assim: meu senhor demora para vir, e ele começa a espancar os seus companheiros e comer e beber com os bêbados. Ele não está nem aí. Você está demorando muito, já disseram que Jesus ia voltar, não voltou até agora, deixa eu curtir a vida, deixa eu fazer um monte de coisa ruim, errada, eu não preciso me preocupar. Espere o Senhor fazendo a obra, meu irmão, se envolva na obra. Se você ainda não está na obra, arruma um jeito, se entrega. Diz: estou disponível aqui, eu quero trabalhar, porque eu não quero que meu Deus me chegue e eu não estou fazendo nada no reino de Deus. Eu não estou trabalhando de nada, eu não estou envolvido em nada. Eu sou um verdadeiro turista na igreja, eu sou alheio, eu sou um camarada, uma pessoa, uma mulher, um homem que não ajuda em nada o reino de Deus. E Jesus vai falar assim: servo mau, servo mau. E a Bíblia diz: e o Senhor vai lhe aplicar um castigo severo, condenando com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Bravo. Segundo lugar, espere com as suas lâmpadas acesas. Espere o Senhor cheio da presença, do óleo do Espírito, da vida de Deus em sua vida. Espere por Deus com o coração inflamado. Amém? Cheio de Deus na sua vida, cheio da presença do Senhor, quicando, sendo uma bênção. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Espere Deus assim, busque Ele de todo o coração, para você ter esse nível de intimidade. Eu quero o Senhor, quando o Senhor chegar, Ele olhar para mim e ver uma tochinha humana ali, cheio do poder, cheio da graça de Deus. Eu não quero que chegar aqui e o Senhor me encontrar desviado, fraco na fé, faltando aos cultos, dando problema, dando trabalho. Não quero que Jesus me encontre assim. Quando o Senhor vier, eu quero que Ele me encontre cheio da sua presença. Maranata, ora vem Senhor Jesus, ó glória, pode vir Jesus, porque eu estou na tua expectativa. Espere o Senhor com as lamparinas acesas. É isso que diz aqui, capítulo 25. Diz assim: e como noivos estavam demorando, elas ficaram sonolentas, adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para você. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Preste atenção. Espere a Jesus cheio do poder, meu irmão. Amém? Busque. Não fica vivendo essa vida religiosa monótona, não.
Porque Jesus Cristo não veio salvar você para você ser um religioso. Ele veio salvar você para que você seja uma pessoa de intimidade com Ele. Amém? Segundo lugar, terceiro lugar, aliás, espere o Senhor multiplicando os dons, e Jesus conta a parábola dos talentos. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1 talento. Ao que ele deu 5 talentos, ele trabalhou com esses talentos, multiplicou os talentos e apresentou ao seu Senhor quando ele chegou 10 talentos. 10. Multiplicou por 2. De 5 foi para 10 talentos. E obviamente o Senhor, quando viu essa grande multiplicação, quando viu os frutos, quando viu o trabalho daquele servo, ficou muito contente. Quem que não fica contente com pessoas que dão frutos? Com pessoas frutíferas? E o Senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco fosses fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Oh, esse cara é bom demais. Esse aí dá fruto, esse aí trabalha, esse aí ama a minha obra, ama a minha vinda. Chama outro, que eu dei 2. Senhor, a gente sabe que o Senhor não é uma pessoa fácil. Então eu peguei aqueles 2 talentos que o Senhor me deu, trabalhei, negociei, e está aqui mais 2 talentos. Multipliquei por 2, 100% de lucro. É pouco, é pouquinho, Senhor. Não tinha muita condição. Eu não sabia nem ler direito, eu não sabia nem escrever direito, eu era muito sem tempo, eu tinha que trabalhar muito para sustentar minha família, eu não tinha condição de fazer muito trabalho. Mas esses 2 talentozinhos que eu tinha, está aqui, eu multipliquei por 2. E quando o Senhor viu aquele servo, o trabalho daquele servo, que você recebeu 2 talentos, Ele falou assim: você é um servo bom, você é um servo fiel, você não podia dar muito, mas você multiplicou, você não se contentou, entra para o gozo do teu Senhor. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aí chega que ele deu 1. Senhor, tu me desse 1, eu sei que tu és um homem complicado, um homem difícil, um homem duro. O que é que eu fiz? Peguei o talento que o Senhor me deu, como era pouquinho mesmo, cavei um buraco e enterrei, está aqui o teu talento de volta. E o Senhor olhou para ele assim: você está brincando? Está brincando que eu te dei um talento e você enterrou? Pergunta para o teu irmão que está do teu lado aí: cadê teu talento? Você enterrou não? Cadê teus dons? Cadê teu serviço na obra do Senhor? Enterrei, pastor. Não tinha tempo, não tinha jeito, deixei o bichinho lá para entregar de volta. Pelo menos eu entreguei de volta. Não fiz nada, fui um 0 à esquerda, não trabalhei em prol do teu reino, peguei o que o Senhor me deu e simplesmente enterrei. Tem muito crente aí com os talentos enterrados. Tem muita gente aí que podia ser uma bênção na casa do Senhor, mas está no buraco os dons dele. E Jesus olhou para aquele servo e falou assim: tu és um servo mau, rapaz. Tu podia ter pelo menos pego esse negócio e falar assim: eu não sei mexer com isso, vou dar para os mercadores e eles vão dar um jeito de multiplicar isso aqui, mas eu não vou entregar ao meu mestre apenas o que ele me deu, eu vou multiplicar o que ele me deu. Jesus diz isso. Você podia ter feito isso, rapaz. Seu servo preguiçoso. Você sabia que eu colho onde eu não plantei, eu junto onde eu não espalhei? Você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu, nem que fosse um juro pequenininho. Mas você enterrou teu talento. Em nome de Jesus, hoje é dia de desenterro na tua vida. Em nome de Jesus, você vai desenterrar os talentos e vai começar a servir o Senhor, porque a sua vinda está próxima.
E quando ele chegar, ele precisa te encontrar multiplicando os dons. Em primeiro lugar, fazendo a obra. Em segundo lugar, cheio da presença de Deus, com as lamparinas acesas. Em terceiro lugar, multiplicando o dom que ele te deu, para a glória do Senhor Jesus. Preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Jesus está voltando. Isso não é clichê, isso é verdade. E a igreja, a linda igreja do Senhor, a noiva de Cristo, precisa estar preparada. E que no que depender de mim, em nome de Jesus, você não fica, você vai. No que depender de mim, o seu nome será chamado. Quando a trombeta tocar, você irá. No que depender de mim, você será uma bênção na terra, um crente de verdade, um arauto de Cristo, um soldado de Cristo na terra, alguém que vai fazer diferença. Não sei como, não sei o que Deus vai mover na tua vida, não sei o que Deus vai fazer, eu só sei de uma coisa: Deus vai te levantar, Deus vai te tirar da inércia, Deus vai fazer de você um obreiro fiel, uma pessoa cheia do poder de Deus, alguém usado por Deus, alguém comprometido com Deus, alguém que vai fazer diferença. Eu creio nisso. E você crê, fica de pé, vamos orar nesse